Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as maiores dificuldades que eu enfrentei no mestrado. Também foi um vídeo que foi pedido por alguns seguidores e eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas coisas que foram bem difíceis para mim. Eu fiz meu mestrado nos anos de 2013 a 2015. Eu sou mestra em educação. Então eu quero começar falando, a primeira coisa que foi muito difícil para mim foi essa adaptação à carreira acadêmica. Eu vinha na escola, dando aula como professora, a minha relação com a academia era nula, era nenhuma. Então me adaptar com essa vida acadêmica, com essa carreira acadêmica, com como as coisas funcionam ali dentro, como a verdade estabelecida, né? Não vale o que eu acho, não vale o que eu penso, nem sempre aquilo que eu vivo, a minha experiência, ela vai ser considerada efetivamente. Então, para mim, isso tudo, naquele primeiro momento, é lógico que algumas coisas eu fui desconstruindo depois, mas naquele primeiro momento, isso tudo foi muito difícil para mim, essa adaptação com a vida acadêmica. Uma outra coisa que foi muito difícil para mim foi conciliar o mestrado com a minha vida pessoal. Eu sou casada, eu tenho filhos, 2 filhos. Naquela época, os meus filhos eram pequenos, a minha filha era pequena, meu filho era pré-adolescente. Então, tinha que conciliar com essa questão de casa, né, de afazeres, né, de cuidar deles, de escola deles, então, do dia a dia. É muito difícil. Sobretudo, gente, uma questão que eu quero também destacar aqui, por ser mulher, né? E é lógico que, você está dizendo então que os homens, eles vão ter menos dificuldade para fazer um mestrado? É isso mesmo que eu estou dizendo. Elisângela, mas você está generalizando. Não, veja só, o que eu estou falando para você é a regra. Existem exceções. A exceção aqui realmente não é interessante. O que é interessante para nós nesse momento é a regra. E a regra é a seguinte: geralmente os homens, eles assumem outras funções sociais na casa. Eles não assumem as funções sociais da mulher. Então a mulher, ela acaba ficando sobrecarregada com as tarefas, com os estudos. Eu estou falando isso para poder dizer para vocês o quanto que é difícil, naquele primeiro momento, conciliar. Eu tinha que ficar as noites acordadas, ficar noites sem dormir, porque durante o dia não dava conta, era muita coisa. Um outro aspecto aqui também importante foi conciliar o mestrado com a minha carreira profissional. Como eu disse no início, eu sou professora, trabalhando, dando aula, tendo o meu trabalho, as minhas responsabilidades. Então, imagina o que é você passar uma noite toda estudando, em claro, e no outro dia acordar e dar aula. Como que vai ser essa tua aula? Como que vai ser o desenvolvimento desse teu trabalho? E quando você chega em casa do trabalho, você tem a casa te esperando, os filhos te esperando, as tarefas te esperando. Então, para mim, foi um momento muito difícil. Conciliar tudo isso foi realmente uma tarefa complicada. Além disso, dentro dessa questão de vida pessoal, tem os amigos, tem família, tem parentes que ficam: cadê você? Você não veio no almoço de família, você não veio no compromisso de família, você não veio, você não participou, você nunca pode, né? Você nunca dá, você agora é uma pessoa muito ocupada. Lidar com essas críticas, lidar com essas cobranças de pessoas que simplesmente estão sentindo sua falta. Elas não estão fazendo por mal, elas estão sentindo sua falta. Mas é muito difícil, tá? Outra questão que foi complicada para mim foi lidar com os altos e baixos emocionais. E é muito comum durante a pós-graduação, sobretudo mestrado e doutorado, mas também na graduação, em todos os momentos da carreira acadêmica, a gente lidar com altos e baixos emocionais. Existe uma síndrome chamada síndrome do impostor, na qual a gente sempre acha que a gente não é tudo aquilo que as pessoas pensam, que a gente não sabe, na verdade, fazer as coisas. Sei lá, eu dei sorte na hora ficou bom, ou as pessoas superestimam o que eu faço. E a gente sempre acha que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue. E isso muitas vezes persegue a gente, atrapalha a nossa autoestima, a nossa autoafirmação. Então, lidar com isso também é muito difícil, porque dentro do mestrado a gente tem que lidar o tempo inteiro com críticas, com correções, alguém dizendo para você: olha, não ficou muito bom o teu trabalho, isso que você escreveu não está legal.
Essa metodologia não está correta, ela não é adequada. Lidar com isso, para quem está iniciando, é muito difícil. E uma aprendizagem que foi fundamental naquele momento era entender que a crítica não era a minha, a crítica não era a Elisângela, a crítica era ao meu trabalho. E a crítica não era para me destruir, a crítica não era para destruir o meu trabalho, a crítica era para que eu me tornasse melhor, para que a minha pesquisa ficasse melhor, para que o meu trabalho ficasse melhor. Lidar com isso foi difícil, mas uma vez que eu aprendi, foi algo que me libertou e que me ajudou muito na minha carreira acadêmica. Outra coisa dentro desses altos e baixos emocionais, é lidar com as dúvidas, porque a gente tem dúvida o tempo inteiro. E no início a gente tem dúvidas que a gente acha que são dúvidas bobas. E muitas vezes as pessoas guardam as dúvidas, elas não falam, elas não perguntam com medo de se expor, com medo do outro falar assim, poxa, não sabe isso? Vão falar. Muitas vezes eu passei por situações de alguém falar, ou pelo menos, é sério essa pergunta? Só que acontece o seguinte, eu fiz a pergunta, independentemente da reação de alguém, quem quer que seja, eu aprendi. E depois eu comecei a entender que nem sempre a gente precisa perguntar a alguém. Há informações na literatura, há informações nos sites, em bons sites na internet. Então a gente começa a desenvolver uma autonomia, começa a aprender e começa a crescer dentro do mestrado. Outra questão que para mim foi muito difícil, eu fiz um vídeo recentemente sobre os perrengues que a gente passa para concluir a graduação. Se você não viu, eu recomendo que você assista. Tem uma coisa que eu falo lá no vídeo, que muitas vezes a pessoa está na graduação e ela não entende em momento algum o que era para fazer. Ela termina a graduação sem nunca ter entendido o que era para fazer. Era uma zoação? Era. Era um meme? Era. Mas é real. E isso no mestrado também acontece. Os programas de mestrado, eles acreditam, eles acham que todo mundo que chega no mestrado sabe tudo. Eu não estou aqui culpando, não estou aqui reclamando, é só uma colocação minha, ok? E muitas vezes as pessoas não sabem o que é para fazer mesmo, não sabem. Elas estão lá, elas falam assim, vou fazer umas disciplinas, vou escrever a minha dissertação, vou defender a minha dissertação e receber meu título de mestre. E pronto! Só que existem muitas coisas envolvidas. Existem muitas coisas. Existem eventos nos quais a gente deve publicar, a gente deve apresentar, ir lá para desenvolver relacionamento, conhecer outros grupos de pesquisa, se você faz parte de um, ou entrar num grupo de pesquisa. Existem publicações, onde que eu publico, como que eu encontro uma revista, onde que acha a revista, né? Onde que eu faço busca em base de dados, o que é uma base de dados? Né? Então, assim, existem questões que muitas vezes as pessoas não sabem, elas não sabem o que é para fazer. Que leituras eu devo fazer? Que tipo de artigo eu devo ler? Que tipo de livro eu devo ler? Como elaborar a minha revisão de literatura? Né? Como que eu entro nisso tudo? Então, assim, é como se fosse uma aprendizagem de uma nova vida, de uma nova profissão, de uma nova existência. E muitas vezes não tem ninguém para orientar essas pessoas. E isso aconteceu comigo. É lógico que eu faço parte de um grupo de pesquisa, e isso atenuou um pouco essas questões, mas mesmo assim existiam muitas dúvidas, existiam muitas questões que eu desconhecia. E você vai aprendendo com o tempo, mas enquanto você não aprende, você deixa de participar de coisas, você deixa de entender processos e você deixa de adquirir currículo, prática e conhecimento. Uma outra questão que foi bem difícil para mim foi escrever. E você pode me perguntar, ué, Elisângela, você tem dificuldade para escrever? Eu não sabia. Não, não é isso. Eu tive dificuldade de escrever a escrita acadêmica. Eu escrevia o quê? Como professora. Escrevia histórias, sempre escrevi poesia, sempre escrevi música. E como é que agora você escreve uma escrita acadêmica que tem que ser concisa, que tem que ser clara, que tem que ser direto ao ponto, que tem que escrever parágrafos curtos? Como que faz isso, né? Para mim foi um processo difícil, até doloroso, digamos assim, mas que foi necessário. Porque veja só, como eu escrevia poesia e eu escrevia música, a minha experiência com os textos era assim, o texto nascer pronto. Você faz uma música, raramente você mexe alguma coisa na música depois. Você faz uma poesia, raramente você mexe alguma coisa naquela poesia depois. Mas num texto acadêmico, você só mexe. Você escreve ele uma vez e você tem que mexer nele durante muito tempo até que ele se torne um bom texto. E eu não entendia isso. Eu não conseguia lidar com esse processo.
que o texto deveria ser aperfeiçoado, né? Que eu tinha, na verdade, ideias erradas sobre escrever, sobre ter uma escrita acadêmica. Então, isso também foi uma dificuldade muito grande para mim, que à medida que eu fui sanando essa dificuldade, que eu fui aprendendo, a coisa foi se tornando um pouco mais simples. Bom, finalizando a ideia desse vídeo, além de responder algumas pessoas que me perguntaram e me pediram, é ajudar você a entender que não é só você que tem essas dúvidas, que não é só você que passa por essas situações. Também eu quero te incentivar a respeitar o seu tempo, a respeitar a sua aprendizagem, a respeitar o seu processo, entender que muita gente que está lá passou exatamente pelo que você passa, eles só não falam. Muitos não falam. Então você está dentro do processo, continua, não desanima e, se necessário for, busque ajuda profissional de pessoas que possam te ajudar nessa elaboração, nessa construção, tanto na questão psicológica como nas questões pessoais que você possa vir a precisar. Então, eu espero mesmo de coração que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se identificado com algum trecho, com alguma questão que eu coloquei aqui. Manda para um amigo seu, já vai aqui, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso é muito importante para nós, isso patrocina o nosso conteúdo e faz com que o YouTube entenda que ele é relevante e comece a aparecer para outras pessoas que também precisam receber. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!